Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 9.296 dólares. E meu objetivo hoje vai ser fazer uma análise técnica e de sentimento desse grande dump que a gente teve no Bitcoin. O preço está caindo mais de 3%, né, formando candles muito feios aqui. E o nosso objetivo vai ser, a partir de uma análise técnica de longo prazo, ver pontos de suporte importantes, pontos onde a gente não pode perder e onde a gente precisa romper. Além disso, fazendo uma análise mais de curto prazo, nosso objetivo vai ser mostrar pontos importantes nas próximas horas e também pontos onde a gente pode ter tido uma acumulação graças a uma análise de sentimento que a gente vai fazer aqui para vocês, tá bom? Tem bons indicativos que a gente fez essa acumulação, mas também tem indicativos ruins, tá? Que o preço pode continuar caindo. Então, vamos fazer uma análise completa aí do Bitcoin, sem esquecer do S&P, né? Já que o S&P tá despencando à medida que eu vou falando aqui, e isso sim é um péssimo sinal pro Bitcoin que tá correlacionado com ele. Grande parte dessa queda tem a ver com isso, então a gente vai também fazer uma análise técnica do S&P, começando do 4 horas, tá? Porque eu acho importante, já que a nossa correlação tá muito grande, intensa com ele. Beleza? Então vamos lá. Vou começar aqui do Bitcoin no diário para relembrar vocês os pontos importantes que a gente não pode perder no diário e que a gente precisa romper para assumir uma tendência um pouco mais forte, né? Primeiramente, nós temos um triângulo ascendente aqui no diário e que, se rompido, ao meu ver, a gente vai ter grandes problemas na tendência, tá? Então eu já ficaria de olho aqui num rompimento desse triângulo, dessa região dos 9.000 dólares, tá? E vejo sim uma esperança do preço se manter acima até os 8.700, tá? Onde a gente tem um suporte aqui. Porém, caso a gente perca todo esse suporte, aí sim eu acredito que a gente possa ter uma correção mais forte, tá? Uma correção, quem sabe, para levar o preço em zonas de Fibonacci desde o lado do fundo, tá? Que ali, aí eu vejo o Bitcoin a 7.000, 6.000 dólares. Mas somente se a gente perder essa região aqui dos 8.700, que é assim uma região muito importante, beleza? Porém, detalhe, se no curto prazo a gente perder determinados suportes, a probabilidade desse rompimento acontecer vai ser muito maior, tá? Não é só porque a gente tem um suporte aqui que ele vá segurar. Então, realmente, o gerenciamento de cada um aí tem que estar de olho com o tempo gráfico que você quer ficar comprado. Eu acho que no diário, essa região dos 8.700 aqui dá uma segurança um pouco maior. Porém, se no curto prazo aqui, no 4 horas, a gente perder certos suportes, eu vejo que a nossa probabilidade de romper os 8.700 aumentam muito, tá? E investidores, esses suportes estão bem próximos, tá? Eu vejo aqui que a região dos 9.250, eu vou colocar até dos 9.200 para nos proteger de possíveis armadilhas que podem e devem acontecer nessa região. É uma região muito importante, tá? Se perder essa região, eu verei que a gente vai perder essa linha de tendência de curto prazo que eu tracei aqui, que vem desde o dia 11 de junho. Nós vamos perder essa grande zona do VPVR de suporte. E se perder essa zona, como vocês podem ver, abaixo a gente não tem muito suporte, tá? No curto prazo. Eu posso até voltar um pouquinho para vocês verem que mesmo assim nós vamos ter um gap entre esses 9.200 e a região ali dos 8.800, 8.900 que eu estava falando com vocês, que é suporte no diário. Então, cara, se perder essa zona aqui dos 9.200, a gente tem sim uma boa probabilidade de continuar essa queda até os 8.900, pelo menos, tá bom? E isso seria muito ruim, porque estaria rompendo o nosso triângulo e indo testar o nosso último suporte, tá? Então, muita atenção. O Bitcoin tá num ponto decisivo aí no 4 horas. Infelizmente, a gente chegou nesse ponto decisivo de uma maneira muito ruim, né? Do que eu tô falando? Eu tô falando deste padrão gráfico que a gente tá formando, né? Eu sempre falo com vocês que o ideal é a gente fazer as nossas compras depois que a gente enxerga um padrão gráfico e um rompimento deste padrão, porque só aí a gente tem uma confirmação um pouco maior da reversão da tendência, né? Porque se a gente compra só porque, por exemplo, é uma região de Fibonacci, a gente nada mais está fazendo do que tentando adivinhar o final de uma onda corretiva aqui, ok? E assim, tipicamente você nunca vai querer comprar quando o preço está caindo igual uma faca, né? A gente sempre fala, não pegue a faca caindo. Então,
não se deve comprar principalmente no criptomercado, tá? Só porque é região de 0,5 de Fibonacci ou só porque é região de 0,618, não. O que a gente precisa entender é que essas zonas são sim possíveis zonas de acumulação e dependendo de como o preço chegar nessas zonas, nós podemos pensar em compras, tá? Principalmente se você tiver uma base e uma análise de sentimento do seu lado. Porém, se você está usando só análise técnica, eu sempre só recomendo você comprar depois de um padrão de continuação e um rompimento desse padrão de continuação, tá bom? Porque aí, se você comprar aqui nos 9.500, 9.400, acreditando que é um fundo só porque é Fibonacci, o preço pode continuar caindo, correto? Indo aqui para 1 hora, a gente tem alguns pontos positivos, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Lembra que ontem na análise a gente estava comentando que muitas pessoas tinham comprado nesses topos e que era esperado uma correção mais forte para estopar e liquidar essas pessoas? Então, isso aconteceu ao contrário agora, tá? Muitas pessoas venderam nestes fundos. Ou seja, se muitas pessoas venderam, inclusive bem mais, tá? Bem mais do que pessoas compraram ali. Se muitas pessoas venderam ali, o que a gente é de se esperar, né? O que é de se esperar? Nós temos, no mínimo, uma correção para estopar e liquidar estas pessoas aqui que venderam desesperadas, tá bom? Então, sim, eu enxergo, da mesma maneira que eu enxergava como algo bearish isso ontem, eu enxergo como algo bullish hoje, tá? Se eu vier aqui na tendência Belo Trade, vocês vão ver que a gente teve novamente 2 volume spikes, agora de venda a mercado, ok? Continuando, indo para o 15 minutos, a gente vai poder analisar bem aqui o padrão gráfico que a gente tinha desenhado ontem, né? Eu acho que quem seguiu esse padrão aí conseguiu se proteger, não entrando no Bitcoin em pontos muito elevados, né? Acho que a gente não rompeu o triângulo. E também conseguindo pegar um rompimento muito claro aqui, né? Quando a gente foi aqui nessa região. Talvez os 9.600 seria um pouco mais difícil, né? Já que a gente tinha suporte até 9.580. Mas depois a gente tem um candle aqui rompendo essa região, indo até 9.560 ali. Eu acho que sim, quem pegou esse rompimento aqui foi uma boa operação, correto? Detalhe, a partir desse momento aqui, a gente, analisando só análise técnica, ficaria muito difícil da gente pensar em qualquer compra, né? Mas a partir de uma análise de sentimento, eu consigo ver pontos onde a gente está tendo uma acumulação, inclusive os pontos onde estas pessoas aqui foram estopadas e liquidadas, tá? Pra, teoricamente, provar a nossa teoria, né? Que precisava ter bastante liquidação. E olha só que interessante. Eu vindo aqui no Tensor Chart simples, eu consigo mostrar para vocês o ponto onde isso aconteceu. Na primeira queda que a gente teve até os 9.500, a gente não teve basicamente quase nenhuma liquidação, né? Muito pouco aqui. Porém, nessa outra queda que a gente tem até os 9.280, ali 9.250 depois, olha só o tanto de liquidação que a gente teve. A gente teve quase 20 milhões em 5 minutos e depois quando a gente fez mais uma armadilha de fundo ali, mais 3 milhões. Ou seja, esse fundo aqui nessa brincadeira foi mais de 20 milhões de liquidações, provando pra gente que realmente, quando muitas pessoas compram errado, é melhor a gente esperar uma queda forte, uma correção forte pro preço realmente estopar e liquidar essas pessoas. O mesmo vale para essas aqui que venderam errado aqui, tá bom? A gente pode sim ter o preço, no mínimo, fazendo uma correção para estopar e liquidar elas, tá? E falando dessa possível correção, infelizmente agora aqui a gente vai ter que estar de olho para pontos de resistência que o preço formou, tá? Primeiramente, essa região dos 9.430, para mim é essencial que o preço recupere, tá? Foi muito ruim a gente ter perdido essa zona, porque se eu voltar aqui, vocês vão ver que, pelo menos era, né, a zona do ponto de controle, ainda é. Então, eu vejo como crucial o preço ultrapassar essa região de resistência aqui nos 9.430, tá? E eu vejo sim que a gente vai ter um grande desafio até essa região. Detalhe, como a gente caiu muito rápido aqui, eu não espero que seja muito difícil ultrapassar. Eu espero que seja difícil a gente manter aqui em cima, tá? Se conseguir se manter acima dos 9.430, opa, é um bom sinal, tá? É um bom sinal de que a gente pode ter tido acumulação e o preço vai voltar a subir. Outra resistência que a gente vai ter no curto prazo é próximo aos 9.500 e outra ali nos 9.580, tá bom? Antigo suporte. Beleza, investidores?
Já falando dos suportes, é basicamente os suportes que eu falei com vocês no 4 horas, tá? Eu vejo aqui esse suporte nos 9.250, onde a gente testou hoje. Eu realmente vou ficar de olho até os 9.200 para se a gente tiver novas quedas. Porém, fechar candles abaixo dos 9.250 é um péssimo sinal, tá? Abaixo dos 9.200, para mim, vai reverter a tendência completamente. Então, vai ficar uma grande probabilidade da gente ir lá testar as zonas de suporte do diário, correto? Então, muita atenção. Continuando, falando aqui um pouco de uma análise desse sentimento, eu posso ver um ponto de resistência importante, que está sendo o VWAP nos 5 minutos, nessa queda. Ou seja, rompendo o VWAP nos 5 minutos, a gente pode sim ter um bom movimento, tá? Inclusive, eu não vou nem colocar só o VWAP, eu vou colocar o VWAP e essa zona de resistência até os 9.400, tá? Se manter acima dos 9.400 no curto prazo também é importante, beleza? Analisando aqui, a primeira queda que a gente teve nessa região aqui dos 9.500, nós podemos ver que, infelizmente, as instituições mudaram de lado, digamos assim, né? Elas vinham tentando aqui manter o preço acima e depois elas começaram a tentar fazer o preço cair. Então, essa compra que a gente poderia ter feito ali na região dos 9.450, 9.500, que era uma zona de Fibonacci, poderia ser uma compra que a gente sairia, né, ao ver que as instituições estavam tentando fazer o preço cair e que realmente estava difícil de subir a partir daqui, né. Depois disso, a gente continuou a nossa queda e com predominância das instituições tentando vender, tá? Foi só há pouco tempo agora que a gente começou a ter uma predominância neutra, ok? O mesmo número de pessoas querendo comprar e vender. E vejam que, realmente, caras, as instituições estão tentando deixar o preço aqui acima dessa região dos 9.200, olha, tem uma ordem grande nos 9.180, e se perder essa região, a gente não tem tanta ordem abaixo, tá? Então eu realmente ficaria de olho nesses 9.200 como sendo uma zona onde, se perder, a gente pode ter problemas sérios no Bitcoin. Tranquilo? Continuando aqui, olhando o CoinFarm. O CoinFarm que também vai mostrar pra gente uma possibilidade de possível acumulação. Por quê? Porque a gente está com 56% de venda nas últimas 24 horas, tá bom? Então assim, tipicamente você não vai querer shortar quando tá com esse número de venda e tipicamente vai ser um motivo pra gente pensar em acumular, correto? Mas lembrem-se, a gente está vendo uma tendência de baixa aqui em tempos gráficos menores, com o preço fazendo novas mínimas e com o S&P despencando, né? Se o S&P continuar despencando, nós podemos sim ter o Bitcoin simplesmente seguindo ele. Então qualquer compra agora é extremamente arriscada, mas lembrem-se, tudo é uma relação risco-retorno no mercado, uma relação risco-ganho. Então compras arriscadas têm que exigir da gente um retorno maior e é o que pode estar acontecendo agora, tá bom? Mas realmente é uma situação arriscada, eu só recomendo compras para quem realmente é trader, tá? E para quem tem um conhecimento de análise de sentimento. Porque se isso aqui mudar drasticamente, as instituições começarem a tentar mandar o mercado de novo para baixo, nós vamos ter que sair, correto? Vamos lá. E esse indicador é muito bom da gente analisar, né, investidores, porque tipicamente, anteontem, ele estava o contrário, né? Ele estava 57% de compra. E era, sim, um bom momento para a gente realizar e não comprar, né? Então agora a gente está ao contrário aqui, algo bem parecido com o que a gente pode ver nos volumes de compra e venda a mercado que a gente analisou aqui, né? Aqui a gente só analisa de uma maneira diferente com as porcentagens, correto? Continuando, eu acho que o Fear and Greed foi um indicador que pode ter contribuído de maneira significativa para essa nossa queda, tá? Ontem a gente estava em 41 em medo. E a gente teve um salto muito grande para 50, tá? Às 9 horas. Então esse salto foi um péssimo sinal para os bulls, foi um sinal de que o otimismo estava voltando no mercado, talvez até ligado à expiração dos contratos de opções, que nós vamos abordar essa semana, tá? Nós vamos abordar um pouco sobre isso, até a sexta-feira, onde vai expirar esses contratos. Mas, realmente, ver um salto de 9 pontos é mais um motivo para a gente pensar em realizar e também pensar duas vezes antes de comprar, né? Ou seja, as correções que a gente teve ali em 0,382, em 9.500, realmente estavam pontos muito arriscados para começar a fazer as nossas entradas, tá bom? Então,
Este indicador aqui vai ser muito importante para mim como ele vai atualizar. Se ele atualizar aqui indo para medo de novo, é um bom sinal. Se ele continuar em neutro, é um péssimo sinal para mim, porque uma queda dessa tem que gerar um medo. Se não gerar um medo, é um péssimo sinal. Correto? Continuando aqui, Binance Futures Long Short Ratio. Caras, o Long Short Ratio, infelizmente, tá mostrando um sinal muito ruim pra gente, tá? E é um sinal que tá se repetindo aqui desde o começo dessa queda, tá bom? Olha só, quando a gente começou a cair, lá de madrugada, a gente tava com 51% de longs das sardinhas. E à medida que a gente foi caindo, essa porcentagem só aumentou, só aumentou, só aumentou. Reparem, às 9 da manhã estava 54% e agora está 56%. Ou seja, é possível sim a gente ver novas quedas para ter novos stops, novas liquidações. E quem sabe essas quedas façam o preço reverter a tendência, tá, investidores? Então, realmente, a gente tem alguns indicadores de sentimento que mostram pra gente uma possível acumulação, mas também tem este indicador aqui que tá mostrando pra gente claramente que a gente pode ter mais quedas, tá bom? Que a gente pode ter o preço fazendo novas mínimas, já que as sardinhas estão entrando nessa queda que a gente teve até o momento, tá bom? Outro detalhe interessante, a questão aqui das instituições, elas estão diminuindo um pouco o long short ratio delas, tá? Mais cedo elas estavam em 52,8, agora tem 52,3. Elas ainda estão apostando em long, né? Então esse é um sinal para mim mais neutro, tá? Já que essas instituições elas não estão variando tanto aqui no long short ratio delas, tá? Então eu ficaria de olho mais aqui neste indicador e que se começar a cair aqui e mais sardinhas começarem a shortar, vai ser um bom sinal. Enquanto estiver subindo aqui, é um sinal bem bearish, correto? Investidores, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Por fim, eu vou analisar aqui o S&P para vocês, né? Já que o Bitcoin tá seguindo ele, né? Olha só. O S&P, caras, ele tava tentando formar um padrão de continuação da alta aqui e não conseguiu, né? Como vocês podem ver, a gente formou um topo triplo nessa região dos 3.150 e agora tá caindo, né? E o pior de tudo, a gente perdeu o grande suporte no curto prazo que a gente tinha, que era essa região dos 3.100 até os 3.080, né? No curto prazo agora nós não temos tanto suporte para segurar o preço, ok? Então eu realmente vejo um pouco de preocupação aqui no curto prazo do S&P que pode levar o Bitcoin a perder esses 9.200, ok? Detalhe importante, o S&P ainda tem bastante suporte nessa região aqui do fundo, próximo aos 3.000 até os 2.750, tá? Então, antes de pensar no S&P fazendo novas mínimas e tal, eu realmente teria que ver ele rompendo essas grandes regiões de suporte, tá bom? E se ele romper, aí sim a gente provavelmente vai ver o Bitcoin indo lá testar aquelas zonas de 7, de 6 mil dólares, tá? Mas no 4 horas aqui eu vejo nesse momento uma reversão no S&P que não é boa, mas eu também vejo suportes interessantes aqui nessa região, tá? Para o S&P voltar a subir, para mim é muito claro que ele precisa romper duas zonas, tá? Primeiro, os 3.120 e segundo, os 3.150, que ele encontrou muita resistência nos últimos dias. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? O Bitcoin, ele tá caindo, olha só. Tá indo aqui para a região dos 9.200 neste momento. Vamos ver se a gente vai segurar nessa região, já que é uma região muito importante. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Até a próxima.